Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a visualizar, ou a ver, a acompanhar, aqui naquela que é a nossa oficina do terapeuta e mais concretamente aqui neste workshop que eu estou a dar acerca das técnicas desta oficina, a que eu chamei no fundo o curso do terapeuta de topo. E, portanto, este treinamento do terapeuta de topo tem aqui passado por uma série de reflexões importantes e de lições e de exercícios práticos para vocês trabalharem a vossa essência e a vossa emocionalidade e sentimento, não só dos vossos traumas interiores e próprios, como também do vosso companheiro e da reflexão da ligação desses dois elementos. Portanto, esta oficina tem muito a ver com isto, tem muito a ver com as dimensões da dor e do prazer e do eu e do outro e trabalha muito a este nível de autoconhecimento, de transformação, de ressignificação. Aqui outro aspecto que pode ser importante, falámos de perdas e de situações de desafio na última lição, na lição 12. Hoje na lição 13 vou abordar mais a perda da originalidade, ou seja, trago aqui mais uma temática, mais um objeto de estudo para nós pensarmos, ponderarmos e depois fazermos exercícios práticos sobre esta perspectiva da perda da originalidade e olhar para ela sob uma perspectiva terapêutica, ou seja, através de uma visão terapêutica, olhar a perda da originalidade e perceber que ela é natural ao ambiente ou, digamos, à sociedade onde vivemos e, portanto, nós temos que ter uma visão terapêutica relativamente à mesma. Então, explorar a dor, o trauma e a reconstrução após experiências não consensuais é um aspecto que eu acho que é aqui absolutamente essencial para evoluirmos e para integrarmos, digamos assim, também as nossas próprias experiências. Aqui o objetivo, mais uma vez, é juntar psicanálise, psicologia, programação neurolinguística e terapia de casal, ou terapia de casal e programação neurolinguística, consoante a ordem que normalmente nós temos utilizado, para promover a cura e a transformação pessoal. Ou seja, de alguma forma, apostarmos aqui na cura e transformação pessoal, sempre que haja essa perda de essência, de originalidade, que é uma perda de originalidade nossa, mas também do casal, do outro e da minha relação com o outro. Normalmente isto está tudo interligado quando estamos em relação e, portanto, esse aspecto é importante de focar aqui nas perdas de originalidade e encontrar soluções para as mesmas. Então, começamos pela psicanálise, compreensão e aceitação da dor, aqui o primeiro passo, e então começamos por questionamentos, temos ali o ponto de interrogação, e de facto é por aí que temos que começar, é por fazer perguntas a nós mesmos sobre a situação que estamos a viver neste momento, e como é que o trauma ou traumas ou tudo aquilo que nós vivemos de mais negativo e de mais doloroso afetou a minha visão sobre prazer e dor. Ou seja, a experiência negativa, e aqui focamos sempre mais na experiência negativa porque ela é mais forte e é aquela que mais precisa de ser ressignificada, ela afeta normalmente a minha visão de prazer e dor e de forma quase dramática e nós temos que ter consciência disso. Portanto, a primeira necessidade de fazer essa psicanálise é ir ao nosso interior, ao nosso inconsciente, quase à nossa dor física sexual e perceber exatamente como é que essa visão sobre prazer e dor é afetada por traumas que eu eventualmente tenha. Depois, aqui criar uma tarefa, que é escrever sobre isso, em que relações, em que situações e em que parte teve essa situação e discutir isto também depois num momento posterior com a pessoa que é o seu companheiro ou com quem tem efetivamente uma relação. Depois transformar o narcisismo e a depressão, ou seja, saber que há dentro de nós sempre uma tendência natural a termos alguma propensão ao narcisismo e que ele muitas vezes reflete a nossa incapacidade de nos amarmos a nós mesmos e ver os nossos valores, porque o narcisismo importa sempre projetar e ao projetarmos sobre nós mesmos uma falsa imagem, isso muitas vezes esconde a nossa incapacidade de nos aceitarmos como somos e a nossa fragilidade emocional. Portanto, o narcisismo, ao contrário do que se pode pensar, uma vez que ele é a tendência de nos considerarmos perfeitos e de aparentemente gostarmos muito de nós, é exatamente o contrário, mostra uma tremenda falta de autoestima, porque ele baseia-se no ego, que é a imagem projetada que os outros têm que apreciar, é uma máscara, e não na essência. O narcisismo assenta em máscaras e no aprimorar de uma máscara social que na verdade esconde um eu profundamente raquítico e com dificuldade de se aceitar a si mesmo. E portanto, aqui devemos trabalhar para perceber o que são as máscaras. E depois temos também a depressão, que tem muitas vezes que ver com essa mesma incapacidade de nos aceitarmos. Portanto, de certa maneira, o narcisismo muitas vezes tapa, esconde e dentro dele mescla-se uma depressão, ou seja, dentro dele existe também uma tendência depressiva. Aliás, o bipolarismo é isso.
É uma tendência a termos uma bipolaridade narcísica nos momentos, depressiva no outro, mas elas são duas faces da mesma moeda. Então, o que é que eu tento? A pergunta é, o que é que eu tento esconder de mim mesmo e dos outros? E aqui a tarefa é identificar padrões narcisistas ou depressivos e registar os momentos em que tive superação emocional sobre essas mesmas tendências narcisistas ou depressivas. Passamos agora para uma terceira fase de reconstrução de relacionamentos e de identidade. E aqui estamos muito centrados já numa perspectiva de transformação interna e de relação com o outro e de terapia de casal, porque estamos a falar de relacionamentos e de identidade e de projeção da nossa identidade. Atenção, não é do nosso ego, é da nossa identidade e essência naquilo que é a relação com o outro e, portanto, para reconstruir o nosso relacionamento e identidade com o outro, nós temos que ter uma visão sobre nós mesmos ou sobre mim mesmo e do outro e perceber o que é que mudou e o que é que muda ao longo do tempo. É importante também ter esta noção de tempo e de modificação, porque muitas vezes é no relacionamento que se estabelecem, digamos assim, as relações de poder. E as relações de poder exprimem sempre quem está mais à frente e quem está mais atrás em termos de autoestima. É importante perceber isso e é importante que vocês puxem um pelo outro. O equilíbrio é sempre, em qualquer situação de relacionamento e comunicação, absolutamente essencial, seja na sua comunicação apenas superficial, ou seja, na emoção e nos traumas profundos. Portanto, o equilíbrio é aqui sempre muito importante. Portanto, compartilhar com o seu parceiro, criar rituais de intimidade emocional e não sexual, ou seja, começar por trabalhar a intimidade emocional, para depois, efetivamente, através desta ligação não sexual, na primeira fase, fortalecer a conexão. Evitar aqui o sexual, precisamente porque ele aparecerá e deslaçará naturalmente na relação que vocês têm, assim que a parte emocional não sexual é trabalhada, ok? Reprogramação, portanto passámos aqui pela psicanálise, psicologia e terapia de casal e vamos então para a programação neurolinguística e aqui a reprogramação do prazer e da dor como elemento essencial para superar, digamos assim, as nossas próprias dificuldades. Então a pergunta que aqui se impõe ou a partir da qual podem trabalhar é como posso separar o prazer da dor, ou seja, perguntarem-se como é que podem separar o prazer da dor. E depois a tarefa, usar a visualização e a ancoragem para associar o prazer à cura e reescrever as crenças sobre prazer como algo saudável e transformador. Portanto, como podem separar o prazer da dor, como é que podem perceber o que é uma coisa e o que é outra, e depois, e questionando sobre isso, fazerem visualizações, outro tipo de ancoragens, vamos lá ver, não tem que ser aqui só o elemento visual, pode ser o elemento sinestésico, isto depende muito também do vosso próprio sistema de representação. Vocês podem ter um sistema de representação visual, um sistema de representação sinestésico, um sistema de representação auditivo tonal ou auditivo digital. Isso tem muito a ver com vocês terem o vosso elemento como basicamente sendo terra, no visual ar, não é? Portanto, ou então água ou fogo e, portanto, consoante as situações da vossa própria natureza, da autoanálise, vocês verão qual é a melhor forma de criar âncoras que depois possam levar para fazer a associação ao prazer e levar à cura dos momentos de dificuldade, reescrevendo as crenças sobre prazer como algo saudável e transformador, ok? Portanto, este aspecto é aqui muito relevante. Em conclusão, temos aqui a transformação através da dor. A dor não precisa definir a sua identidade. É importante que, olhando para as suas dores, as saiba identificar. Este aspecto é muito importante. Ao saber identificá-las, consegue confrontá-las, mas consegue depois também acolhê-las e transformá-las. Nós não modificamos as nossas experiências negativas. Este é um aspecto importante nas Gestalt. Ou melhor, nós não... quando eu quero dizer, nós não acabamos, nós não diletamos, nós não destruímos, digamos, essas experiências negativas originais, os traumas, mas nós podemos ressignificá-los, ou seja, nós podemos transformá-los. E para o fazermos, temos que primeiro aceitá-los, acolhê-los, portanto, confrontá-los, aceitá-los, acolhê-los, para depois os transformar. Portanto, e isto faz com que a dor não defina a sua própria identidade, por mais dores que tenha tido. Elas serão transformadas em combustível para a sua transformação. Assim, uma pessoa com mais traumas e dores é aquela que poderá ter uma maior capacidade de evolução. Portanto, a vulnerabilidade é uma ponte para a autenticidade e para as relações reais. Portanto, usar, digamos, a dor para transformação e a regeneração da sua própria identidade. Depois, próximos passos, continuo praticando os exercícios, busca apoio profissional, isto é muito importante. Muitas vezes, para ser um terapeuta de topo, é preciso reconhecer os seus limites
e perceber que quando trabalham em equipa ou quando há um trabalho de equipa há muito maior possibilidade de atingir objetivos do que quando se está individualmente a tentar atingir determinado tipo de patamares. Portanto, busca apoio profissional é aqui um conselho muito importante. Continuar a praticar os exercícios, transformar a dor em poder pessoal e reconexão, perceber que é através do trabalho da dor que ganhamos instrumentos e técnicas para depois poder ressignificar, transformar e reestruturar a nossa própria interioridade e chegar, digamos, a patamares mais elevados daquilo que é a nossa própria capacidade de interação com os nossos traumas e dores interiores e também do outro. Aqui temos sempre que ver que, ao trabalharmos a nós, também estamos a dar uma oportunidade do outro se trabalhar a ele e devemos partilhar. Aliás, a partilha é aqui um elemento absolutamente essencial. E depois criar aqui hábitos de reflexão, por 90 dias, os tais 15, 15, 15, 15, 45, intervalo e 15, 15, 15, 15, outros 45, para dar o total dos 90 dias aqui nestes trabalhos que devemos fazer, não é? Baseados na psicanálise, na psicologia, na terapia de casal e na programação neurolinguística. Dito isto, chegamos então à nossa reflexão final. Portanto, aqui é importante perceber que a ruína não é o fim, mas é o lugar onde nasce a reconstrução. Okay? Esta frase para mim acho que é muito importante e relevante para levarmos daqui, já que não tenham levado mais nada desta lição, desta 13ª lição, pelo menos termos aqui a perfeita noção de que a ruína é uma pedra de tropeço, é um princípio, é de onde nós partimos para depois continuarmos a crescer, a transformarmos e a chegar mais longe e a chegar a objetivos cada vez mais elevados. Portanto, escolheres crescer com compaixão, autenticidade e coragem acaba por ser aqui o grande desafio que vos coloco aqui nesta lição. Basicamente era isto que eu queria trazer hoje, aqui esta lição, uma lição que foi um bocadinho mais curta do que as outras, mas independentemente disso, deixar-vos esta mensagem. Espero que tenham gostado da 13ª lição. Vemo-nos amanhã, até lá despeço-me cordialmente e muito obrigado por me terem assistido e terem estado aqui comigo durante este cerca de 12 minutos, porque é para mim importante também que estejam aí do outro lado a aprender estas técnicas de programação neurolinguística. Então até amanhã, até lá despeço-me com cordialidade mais uma vez.